Minha palavra para você nesta manhã é: em um relacionamento, pontinhos, pontinhos com Deus. Os pontinhos é para você preencher. E esse louvor que cantamos cai bem, né? Dentro da minha palavra. Me apaixonei por Cristo. As pessoas colocam na rede social, em um relacionamento assim, com alguém. Em um relacionamento dessa forma com alguém. Tem relacionamento para casar, tem relacionamento para distrair, tem relacionamento para passar o tempo. E eu fiquei pensando como que está o nosso nível de comprometimento com o Senhor, de compromisso com o Senhor. Quero ler um texto bastante conhecido. Se você tem a sua Bíblia aí, por favor, abra em Atos. Capítulo 5. Eu leio até o verso de número 11. Atos 5, de 1 a 11. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram envolver o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Pai querido, fala conosco nesta manhã, vem despertar o nosso coração, a nossa fé, para que nós nos apliquemos a um compromisso, a um relacionamento contigo, de compromisso verdadeiro, Pai, sincero. O Senhor abomina a duplicidade, a parcialidade. O Senhor deseja que realmente o Senhor prevaleça no nosso coração, tenha a primazia da nossa vida, e que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos conduzir, todos nós que precisamos sermos dirigidos a essa entrega total, esse compromisso total contigo, Pai. Eu oro assim e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar. Preciso que a gente coloque os pensamentos numa certa direção. Hoje tem muitas perguntas, né, sobre a nossa vida com Deus, sobre salvação, sobre certeza de salvação. E isso gera muitas dúvidas na cabeça de algumas pessoas. O que eu posso perceber é que muitas vezes acontece um tipo de colocação assim, quando
Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Então, o que isso quer dizer? Qual o significado dessa afirmação? Pedro não tinha um relacionamento com Deus? Pedro não tinha um relacionamento com o Senhor? Ele largou as redes, ele ouviu o chamado de Deus, ele começou a seguir a Jesus. Então, Pedro tinha um relacionamento com Deus, sim, um relacionamento verdadeiro. Como outros textos na Bíblia que você pode se lembrar, que o Senhor vem e fala e chama e diz: olha, você precisa aprofundar isso. O relacionamento com Deus não pode cobrir só uma área da nossa vida, né? Então, ele falou isso para o jovem rico, por exemplo. O jovem rico, não, eu observo, eu faço. Bom, beleza. Jesus não o acusa, Jesus não o ataca. Jesus não diz: não, você não tem relacionamento nenhum, você está totalmente errado. Não. Ele fala: bom, está ótimo, você tá fácil. Se você já faz tudo isso, é fácil, né? Dá mais um passo. Então, é bom que a gente ouça, às vezes, a palavra de Deus sob uma perspectiva. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus não se resume a dinheiro, não se resume a ofertas, não pode se resumir a ofertas. O nosso relacionamento com Deus tem várias implicações, assim como o seu relacionamento com a sua esposa, o seu casamento, né? Então, tem níveis de relacionamento, né? E de compromisso, né? Um compromisso total que a gente tem com a esposa, não é? A minha esposa veio aqui para a reunião delas, e ela veio sexta-feira para arrumar um pouquinho as coisas, ficou aqui, dormiu aqui na igreja, e sexta-feira de noite eu saí com o meu filho, liguei para ele, e fomos comer um jantar num lugar. Para ser uma coisa nova, uma novidade, eu paguei, mais uma vez, né? E aí eu falei para a Cátia: olha, vou sair, vou ligar para o teu filho, porque quando eu vou pagar, o filho é dela, quando ele paga, o filho é meu. Quando faz uma coisa boa, aí fomos. E a Cátia falou assim: ué, não sei o que ela reclamou disso. Você não vai pagar para minha mãe, não? Meu filho, eu pago para você há 40 anos, você está falando de quê? Como se alguma vez eu não pagasse para ela, né? Então, faz parte do quê? De compromisso que a gente tem com as pessoas, de um casamento, são muitas coisas. Um casamento, você sabe, não é só botar comida em casa, não é só você ter a melhor amante do mundo ou o melhor amante do mundo. Não. Tem uma série de compromissos. E assim também é preciso que a gente olhe para o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos tendo um relacionamento sério com Deus, né? Se nós todos podemos dizer em um relacionamento sério com Deus. Eu vou me apoiar nesse texto, que ele é bem prático e bem representativo, e pode realmente nos fazer entender essas questões, por aquilo que aconteceu nesse texto aqui, com esse enfoque na questão da falta de sinceridade, das consequências, dos pecados que se seguiram a essa parcialidade de Ananias e Safira. Eu creio que, ao criar a igreja, Jesus ele tinha em mente uma igreja forte, uma igreja imbatível, mas também ele tinha na sua mente, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, imaculada, sem essas fraquezas, não é verdade? Acho que foi, não sei se foi na terça ou na quinta essa semana, estava falando sobre isso. Às vezes a gente tem uma noção de santidade ou de contrição, como se fosse contrição. Parece que a pessoa contrita é só uma pessoa triste, né? Ele está ali, contrito. Não. Eu penso que uma marca dessa contrição é paz, é uma serenidade. Você está em comunhão com o Senhor, não é? Você está nessa ligação com o Pai, com essa intimidade, com essa paz, com
essa alegria, né, que você vai dar gargalhada, você pode até dar gargalhadas, se isso lhe for dado, essa liberdade toda, mas pelo menos você tem um semblante diferente, né? Um semblante diferente. Eu sempre faço essas analogias, né? Quando você, por exemplo, cantou aqui, me apaixonei por Cristo. Não pode cantar isso? Não pode. Poder pode, mas cara feia. Você faz assim com a sua esposa? Você nem lembra quando você falou que a última vez que você falou para a sua mulher que você se apaixonou por ela? Ou que você ainda está apaixonado por ela? Como é que você faz? Vem cá, olha, eu quero te falar uma coisa. O que é? Eu estou muito apaixonado por você. Fica estranho, né? Ó, a minha roupa suja está lá no chão, debaixo do banheiro. Não é assim, né? Eu não vou falar como é que eu faço para cá, porque você vai ficar com inveja aqui. Mas isso tem um contexto. Me apaixonei por Cristo. Me apaixonei. Alguma coisa não está conferindo. Né, seu Sênio? É assim que você faz com o Anderson? Você tem muito tempo que você não diz que se apaixonou por ele, que está apaixonado, muito tempo. Não, Deus está vendo e Ele perdoa tudo. Vamos voltar para o que é importante aqui, deixar essas coisas para lá. Mas falando sobre essa igreja pura, há certas atitudes minhas, há certas atitudes nossas, há certas atitudes dos filhos de Deus que maculam, que ferem, que distorcem essa natureza da igreja. Porque, como você sabe, não está na parede, está em cada um de nós. Deus, a gente pode dizer isso, embora esse texto, eu não vou entrar nesse mérito de felizmente ou infelizmente, esse texto está no Novo Testamento. Né? Porque tem essa turma que, não, do Velho Testamento, Deus no Novo Testamento não faz certas coisas. Não, Deus, na verdade, eu não conheço mais alguém que morreu por um relacionamento equivocado com Deus, por tentar aparentar um relacionamento íntimo, verdadeiro e profundo com Deus, do que tentar transparecer esse relacionamento tendo um coração dividido, tendo o seu interior não ser verdade, aquela postura da pessoa. Então Deus não tolera certos pecados, eu creio assim, contra a igreja. Né? E Ele age de uma forma não implacável, mas Ele age de uma forma de acordo com a sua justiça, a sua retidão, o discernimento daquilo que vai no seu coração e do meu coração quando eu prego, quando eu sirvo dentro daquilo que Deus me chamou, assim como também você quando serve dentro daquilo que você foi chamado. Então, eu quero que você observe comigo aqui, nessa narrativa, alguns pecados que podem trazer sérios riscos àqueles que alimentam. Você sabe, o pecado, ficou conhecida uma narrativa aí, uma história muito famosa do homem que tinha o cão dele, tinha um lobo, o leão, sei lá, aí quem é que vai prevalecer é quem você alimentar mais. Então, por isso que a gente não pode alimentar muito certas coisas que vêm na nossa vida, certos pecados que nos assediam. Por isso nós temos que ter bastante atenção com isso, não é? Então, o primeiro aqui, que é o tema do assunto de Ananias e Safira, que é um comportamento distorcido acerca da contribuição para a obra de Deus. Esse é um problema de algumas pessoas. Tem um comportamento distorcido. Talvez, né, a gente fica num campo aqui, Ananias e Safira quiseram usar a sua contribuição, por exemplo, como um meio de promoção pessoal. Pode ser que isso tenha acontecido. Como eu costumo dizer, fulano está dando uma de bacana, está dando uma de muito espiritual, está jogando para a galera, está fazendo algumas coisas para impressionar outras pessoas. Não é?
E aí nós temos que ter essa sabedoria. Talvez, eu não sei se foi isso que aconteceu com eles, não foi, no caso deles, a questão de deixar de dar. Não concordo. Não vou vender nada. Vou vender sim, mas vou comprar mais 2 propriedades. Né? Mas a questão deles não foi deixar de dar, porque eles deram. Provavelmente ficaram com... Novamente, estou no campo das possibilidades humanas, né? Das falhas humanas, da nossa carnalidade espalhada, generalizada em todos nós, no ser humano, no nosso corpo. Eles ficaram com inveja de ver como a igreja reagira ao receber a contribuição de Barnabé. Está nesse contexto aqui, dessa história, né? Quando ele trouxe uma significativa oferta em Atos 33, né? É interessante saber que o significado do nome de Barnabé, né? Barnabé, o nome dele significa encorajador. Quando a gente às vezes fala assim, precisamos de mais Barnabés na igreja, não está se falando de mais Barnabés que deem grandes ofertas, mas no sentido de serem encorajadores, não é? De serem estimuladores dos demais, com a sua prática, com a sua atitude, com a sua vivência, com a sua fé, não é? Diz aí, então, que ele trouxe, colocou, fez uma oferta aos pés dos apóstolos. Então, a narrativa segue dizendo que um homem chamado Ananias, juntamente com a sua mulher, também, naquele contexto, vendeu uma propriedade. Eu penso que em todos os tempos, ou períodos, ou ainda fases da igreja, sejam elas quais forem as fases, elas trazem sempre perigos, elas trazem sempre tentações. Esta fase da igreja aqui, de Atos 5, foi uma das mais maravilhosas, foi uma das fases mais tremendas da igreja, Atos capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Mas a motivação daquele casal, o problema é que foi uma motivação distorcida, meia fidelidade, fidelidade do nosso jeito, do meu jeito, fidelidade que me é conveniente. Isso é uma séria distorção. Às vezes a gente exige fidelidade total do cônjuge, mas não somos fiéis na mesma totalidade que cobramos, que esperamos, que desejamos. Esse é um problema. Na fase difícil, se o nosso relacionamento com Deus for distorcido, não temos paciência de esperar, não temos fé para obedecer, não temos. Recorremos às armas, aos recursos humanos, porque nós não temos muita paciência para esperar. Então, ele, o Ananias, reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Porém, Deus não está interessado no valor monetário, na quantia. Poxa, ele deu muito, deixa para lá. Ele ficou com um pouquinho, não tem problema. Deus não fez vista grossa. Pedro não sabe de nada. Mas sim, Deus não está interessado no valor da minha contribuição, mas sim na nossa motivação correta ao contribuirmos para o reino de Deus. Me parece que a igreja aqui, ela hoje passa por isso. Não, aqui que eu digo, não aqui essa, mas a igreja aqui na terra, ela passa por esse problema de ser muito atraída por recursos monetários. Não é? Fulano é um bom dizimista. O que é um bom dizimista na cabeça das pessoas? O que é para você um bom dizimista? Fulano é um bom dizimista. Beltrano não é. Fulano é um dizimista. É o que é? Aquele dá 10% e o que é assim dá só 5%. Né? Na minha entendimento, não existe bom dizimista e mau dizimista, só existe dizimista.
sou dizimista, fiel a Deus, seja do que for que ela tem. Mas a gente tem os líderes, né, os pastores, poxa, tal, tem situações que até, se você é uma pessoa de posses e é dizimista, se você der o azar das pessoas saberem disso, você vai ser muito assediado. Você vai ser muito assediado, não para você receber apoio, não, é para você levar a sua contribuição para outro lugar. Então, nós temos esse problema hoje, né, no nosso meio, na igreja, de uma maneira geral. E eu não estou aqui falando de ninguém, só estou falando de um problema que cada um de nós sabe e conhece de diferentes formas, não é verdade? Então, fulano é um bom dizimista. Fulano é dizimista, seja dizimista. O bom dizimista é aquele que não dá um dízimo em janeiro e outro em julho. Bom dizimista é aquele que dá o seu dízimo sempre, de toda a sua renda, de toda a renda que recebe, seja mensal, anual, enfim, isso não é a questão aqui, nem é esse meu assunto, né? Mas você veja que essa questão do que eu estou falando, nós temos aquele caso que todos nós gostamos de citar, da viúva pobre, né? Jesus não ficou impressionado com quem dava grande, ficou impressionado do coração, da entrega, daquele compromisso com Deus. Aquela viúva disse assim: eu não posso deixar de fazer. Não tinha uma campanha lá, não tinha lá, dê tudo. Não tinha essa campanha. Dê tudo que você tem no bolso. Dê o dinheiro do ônibus. Dê o dinheiro da passagem. Como é que eu vou embora? Deus vai te prover. Dá tudo. Não. Aquela mulher o fez espontaneamente. O fez de um coração compromissado, de um compromisso com o Senhor, não é verdade? Jesus, então, ele senta, ele olha, ele vê, ele observa e ele comenta, não é? E enquanto os ricos davam suas sobras, a viúva deu tudo o que tinha. Enquanto os ricos davam para ser observados pelos outros, acaba bom, Olha, isso é um bom dizimista, esse cara. A viúva deu com seu coração, ainda que correndo o risco de ser ridicularizada pela insignificância de sua oferta aos olhos dos homens. Então, ao contribuirmos com nossos dízimos e ofertas para a casa de Deus, devemos fazê-lo de todo o nosso coração e não para sermos destacados no meio dos irmãos. Ou os ricos davam querendo ser notados, a viúva não podia ser notada considerando-se o tamanho, a quantidade da sua oferta. Porém, Jesus se agradou da oferta da viúva e se desagradou da oferta dos ricos em virtude da motivação errada da sua contribuição. Esse também foi o problema de Abel e Caim, não é? Mas eu não sabia disso, mas parece que é uma discussão teológica sobre isso, sobre a natureza, porque um deu do rebanho, outro deu da fruta, outro deu da... Não, é porque isso... Eu não sei se é isso, não acho que isso seja tão relevante assim, né? Eu penso que a rejeição de Deus à oferta de Caim foi a sua mecanização, foi o seu desleixo, né, da maneira superficial na sua aproximação do Senhor. Tudo quanto dermos ao Senhor deve ser dado de coração. É interessante essa prática, que não se conhecia o coração das pessoas, mas todo o cerimonialismo das ofertas no Velho Testamento, elas tinham essa coisa de aproximar-se de Deus. O caminho daquela oferta era você poder se achegar a Deus, né? As suas ofertas serem aceitas. Então havia todo um cuidado, né? Pense como nós somos, a igreja moderna, a igreja da pós-modernidade, a igreja do século XXI, a igreja renovada, pentecostal, a igreja de hoje, né? Será que nós estamos tendo também esse cuidado com as nossas ofertas? Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de adoração, né? De adoração. Eu nunca esqueço um vídeo de um pastor que esteve no Brasil há pouco tempo, um coreano, ele deu uma chibatada sem tamanho na igreja brasileira. A falta de compromisso, as pessoas olhando para o teto no louvor, as pessoas saindo e entrando, pastor, passou a régua em tudo que é pastor, andou
paulada lá. Eu imagino que nunca mais vão chamar esse cara, infelizmente. Porque se chamassem de novo, eu ia lá querer ouvir ele e dizer para ele, bate em mim, papai, também, que eu estou precisando. Né? Mas se você vê a oferta, quanto você já deu de oferta aqui, é capaz de você falar, não, é a oferta no final do culto. Não, mas é adoração, é oferta. Adoração, oração, a maneira com que a gente se aproxima de Deus. Então lá no Velho Testamento tinha todo um ritual para poder ter essa aproximação, não era assim. Havia todo um detalhamento, não é de qualquer maneira. Esse é o problema, às vezes meu, seu, nosso, da igreja, nos dias de hoje. Essa falta de compromisso, de relacionamento. Peraí, não, esse é meu filho, não. Esse é minha esposa, não, com a minha esposa, não. Esse é meu Deus, pô, com meu Deus, não. Não, isso aqui é coisa de compromisso. Né? Não é, na nossa vida não é assim, não. Leva qualquer porcaria, não. Qualquer porcaria, não. Eu não quero dar qualquer porcaria para os outros, como é que eu vou dar para os meus filhos? Não posso dar isso, não. Para uma pessoa, por mais que a pessoa às vezes esteja até carente, mas não é aquilo que eu vou achar que eu posso agir de qualquer maneira. Então, nós temos essa exortação, né, lá em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, de todo o coração, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo o que fizerdes. Então, a contribuição deve ser espontânea e nunca motivada por qualquer pressão externa. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, não adianta só eu motivar você de um jeito, é preciso que isso seja feito segundo você propôs no seu coração. Já passei na minha vida por muitas pessoas que me perguntaram coisas, queriam fazer ofertas para a igreja, de uma certa maneira, não, vou dar isso para a igreja, vou dar um apartamento para a igreja, e deu um apartamento para a igreja, que eu era pastor, mas eu disse assim, olha, essa oferta é sua, querida. Eu acho que já contei isso aqui, havia um problema de família, havia um problema com irmãos, aquela doação para a igreja era um problema. Então, a maneira que aquela pessoa teve de se livrar do problema, eu vou dar para a igreja. Vou fazer um bom papel diante da igreja, do pastor, não é? E vou me livrar de um atrito com a minha família. E eu rejeitei receber naquelas condições. Eu falei assim, eu não posso receber isso. Você está querendo que eu vá lá resolver um problema familiar seu. Você está querendo que eu vá lá me atritar com a sua irmã. Que até havia um pacto familiar lá, naquele bem. Tá bom, aí a pessoa me ouviu, e como era uma ovelha, né, Deus sempre me deu boas ovelhas, aí Deus me deu para cuidar delas, né, Deus não me deu ovelha nenhuma. Mas eu falei para ela e ela aceitou. Ela reconheceu que eu estava certo naquela minha interpretação, e ela falou assim para mim, então, pastor, de qualquer forma, esse apartamento eu já doei para a igreja. E a partir de hoje eu vou entregar aqui o aluguel, porque o apartamento estava alugado, era em outra cidade. Todo mês eu vou trazer o aluguel, porque o imóvel, na minha cabeça, já é da igreja. E eu vou resolver essa questão, para finalmente poder doar o apartamento. Amém. Eu saí de lá, o pastor que ficou lá foi encarregado de receber essa oferta lá, e não sei que destino teve aquele imóvel lá. Eu sei que ela ofereceu para a igreja. Então, às vezes acontece muito isso. Talvez você tenha uma coisa, você tem um bem, como a gente já recebeu também aqui em Caxias. De vez em quando alguém entrega, eu não estou desfazendo disso, eu só sou consciente. Entregou um terreno para nós. E a pessoa, com muito carinho, chegou para mim e falou, muita sinceridade, falou, a pessoa falou assim, ô bispo, é o que a gente está tentando vender, não consegue vender por nada. Então, dependendo do que fala, fica aquela coisa assim, isso aqui é uma bomba.
Não, mas eu quero, resolvemos que nós vamos doar para a igreja. Tá bom, tá. Na fase de crítica aqui da nossa Constituição, querida. Só que aquela doação custou recurso para a gente. Está lá o terreno. Está lá, no nome da nossa igreja. Em Bariê. Não é o imóvel da igreja, não. É outro imóvel. Está lá um bom terreno. Não, um lugar dificílimo. Você, para entrar na rua, é traficante. Né? Então, as pessoas... Se a irmã tivesse conseguido vender, ela ia dar? Não ia. Se ela conseguisse passar aquilo para frente, não ia. Então, é tipo assim, eu digo isso, eu repito para você, irmão, com muito respeito. É tipo aquela pessoa que foi dar uma oferta e deu a manca, deu a aleijada. Não, essa manca eu não quero, não. Essa manca que você não consegue um bom valor para vender, não traga para o templo, não sacrifique. Ela ia ser sacrificada. Ela ia ser morta, a ovelha, ela ia ser sacrificada. A igreja não tinha lá um curral de vaca. Né? Você sabe que eu trabalhei num banco muitos anos, vou falar aqui, o Bradescão, e eu, no tempo que eu trabalhei no banco, tinha agências do banco que eles tinham quintal com animais, sabia? O pessoal tinha agência assim, tinha um terreno atrás e tinha galinha, porque o pessoal dava de presente para eles lá. Aí, pega esse porquinho aí para você. Engraçado essa coisa da cultura, né? Mas ele não tinha, no templo não tinha a estância das vacas para o sacrifício. O que trazia era sacrificado, mas tinha que ser de um jeito. Então, também eu aqui, de repente até tem alguém que quer doar alguma coisa para a igreja hoje. Eu estou falando essas coisas, pode ser que você falou assim, pô, eu vim aqui todo animado, o bicho já está me desestimulando. Não. Quando nós recebemos, por exemplo, o imóvel aqui de Jardim Anhangá, de uma família querida da igreja, a pessoa veio com uma devoção me entregar aquele terreno e falou para mim assim, pastor, esse terreno aqui eu sempre sonhei de ter ali uma igreja, um trabalho para ajudar aquela comunidade, um trabalho social, então eu quero doar essa igreja. E quando eu fui receber dessa pessoa, eu disse assim, olha, eu não sei dizer para você, eu não posso receber uma oferta se você diz para mim assim que eu tenho que abrir uma igreja lá. Eu não recebo assim. Se você faz uma entrega, você faça a entrega. Confiante na igreja, e o pastor ou o líder, quem estiver aqui, vai fazer o que entender. Se ele fizer bobagem, tá, eu ia falar uma palavra feia. Não é muito feia, não, fala ferrado. Ele vai prestar conta. Mas eu disse para a pessoa, eu não posso assumir esse compromisso com você. Se você doar, posso vender o imóvel para completar a obra? Aí a pessoa, não pode, pastor. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Então tá bom, então vou receber. É claro que você entende que eu não vou botar o terreno no meu nome, eu não vou vender para mim, eu não vou me apossar disso, que isso é uma oferta. Não, pastor, pronto, está lá a igreja de Jardim Anhangá, né? Está lá, funcionando nesse imóvel que foi doado para nós. Mas custou também, naquela hora, nós tivemos que quebrar, tivemos que fazer obra, tivemos que gastar dinheiro mais lá para poder abrir um trabalho. Então, quando a pessoa entrega alguma coisa, né, eu sempre tive uma maneira assim, né, mais leve de certas coisas. Agora eu fui lá atrás beber água, e quando eu estou voltando, quando eu estou chegando, estava chegando um irmão. Então, dois irmãos, eu falei para um assim, aí irmão, o que estava chegando. Eu falei, pô, esse irmão aqui fala que você não vem mais domingo de manhã, mas o irmão não fala nada. Aí o irmão ficou assim, ele está falando isso, ele fala para mim, e o irmão ficou assim, eu não falo nada. Quer dizer, era eu que estava falando para ele através do irmão. Eu falei assim, ele que está dizendo que você não chega nunca. Ele falou que você está sumido, é verdade? Esse irmão fala demais, irmão, para de falar mal dele. Né? Às vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? É como certas coisas que eu faço, eu sempre fiz assim, ó, eu dou uma oferta, essa oferta eu quero que pague o salário de fulano ali, né? É claro que isso não é assim, né? Mas o que a gente quer é que isso seja da obra de Deus, da casa de Deus, do reino de Deus. Então, até nisso a gente precisa ter graça. Eu, como não sou um sujeito olho grande com nada, eu
tenho muita facilidade de dizer assim, ó, eu recebo, tá bom, mas eu vou dizer para a pessoa que eu não vou receber? Eu vou receber. Mas, irmão, quando você vem para mim botando um monte de condições, então é melhor não receber. Porque aí você vai dizer assim, eu dei o terreno para a igreja abrir uma igreja, eu nem sei o que aquele bispo fez com o meu terreno. Então não dê. Não dê. Porque isso tem que ter um entendimento do que se está fazendo. Tá certo? Amém? Amém. Então, a minha contribuição, a sua contribuição, seja o dízimo, seja a oferta, seja o terreno, seja o apartamento, feitas de forma correta, elas glorificam a Deus. Depois você lê 2 Coríntios 9, versículo 12, versículo 13. Deus não se agrada e até mesmo abomina quando queremos fazer de nossas contribuições um trampolim para a nossa exaltação pessoal, ou status no meio dos irmãos. Então, vamos continuar contribuindo. E se você não contribui, vamos contribuir, mas vamos fazer isso usando a motivação correta. Uma outra questão aqui, sobre um relacionamento sério com Deus, quando a gente não está levando, vivendo um compromisso sério, é porque a gente tem um comportamento distorcido acerca da mentira. Mentira é um problema. Mentira é um grande problema. E mentira não está só nas coisas que nós falamos, né? Há vários tipos, há várias formas de se mentir, né? Se ocupar em parecer espiritual para os outros, não sendo uma forma de mentira, né? Aleluia, graças eu te dou, eu dou o dízimo, eu oro, eu não sou que nem essa besta. Deus ignorou aquela encenação daquele pseudo-espiritual. Não é? Então, é preciso que a gente esteja atento. Se nós se ocupamos, se usamos da mentira para várias coisas dentro do nosso contexto de servir a Deus, de andar com Deus, no nosso trato, nós não estamos tendo um compromisso sério com Deus. Não estamos tendo um relacionamento, um compromisso sério com o Senhor. Ah, mas a gente não pode errar? Pode errar. Pronto. Se você errar, você confessa, se arrepende, Deus vai te perdoar. Você já errou no seu casamento? Você já falhou? Você já se arrependeu? Você pediu perdão? Você foi perdoado? Então, também pode. O que não pode é a gente permanecer com mentira. Isso aqui não vai resolver nada. Não vai levar você a ter uma vida com Deus como nós devemos ter com Deus. Então, eles fizeram você já conhece essa história, uma mentirinha que não vai incomodar nada, está tudo bem, não é? Afinal de contas, eles estavam dando uma grande oferta, isso deve ser suficiente. Então, aquele pequeno problema, ninguém vai se importar. E eu imagino que Pedro também não se importaria, de maneira que Pedro foi usado por Deus para revelar a situação. Colocou as coisas nos eixos. Então, o que eu e você devemos guardar disso? Que a gente sempre, nessas situações que nós vivemos, porque não temos um compromisso, um relacionamento sério com Deus, é que nós estamos mentindo contra o Espírito Santo. A minha preocupação, a sua preocupação, ou melhor dizendo, o nosso cuidado, não preocupação, deve ser o de não mentir ao Espírito Santo. E eu não estou falando de dízimo, não estou falando de dinheiro, não estou falando de oferta, não. Eu já disse que eu estou pegando esse texto que é sobre isso como uma boa base para exemplificar para nós as questões que nos envolvem quando o nosso relacionamento com Deus, não é um relacionamento sério. Em um relacionamento sério com a Kátia. Que bonito, que lindo. Você bota lá no Facebook. Em um relacionamento sério. Quando você fica noivo,
Quando você casa, maravilha, beleza, acho legal. Mas será que a gente está tendo um relacionamento sério com Deus? O que é ter um relacionamento sério com uma pessoa? O que é ter um relacionamento? O que implica eu ter um relacionamento sério com a Kátia? A Kátia tem um relacionamento sério comigo. O que implica nisso? Como é que vai saber que é isso? Quais são os sinais disso? Quando você tem um relacionamento sério, você não engana, você não mente, você não trai. Relacionamento sério com uma pessoa, compromisso com uma pessoa, você respeita várias coisas. Não é assim? Relacionamento sério com Deus, o que você faz? O que é ter um relacionamento sério com Deus? Então, obviamente que, pegando o exemplo de Ananias e Safira, a mentira não pode estar lá. A mentira não pode estar lá. Porque aquilo que eu vou dar para Deus, de vez em quando eu uso essas expressões aqui do meu sentimento e temor sobre certas músicas que a gente canta, Às vezes a gente canta, diz coisas aqui, esquecendo que Deus que a gente serve é um Deus vivo, Confiarei, morrendo de dúvida, Dependendo do momento da minha vida, eu já cantei músicas aqui que não deu para seguir, É como se o Espírito Santo dissesse assim: ei, está cascateando aí, confia nada. Então, quando a gente tem temor de Deus, se alguém me exortasse, pastor, você não está cantando não? Eu ia falar com todo amor: irmão, cuida de você, que eu estou aqui cuidando de mim. Não é muito fácil você fugir dessas coisas, não é fácil não, irmão. Porque nós temos isso, não é verdade? Vamos abrir o coração, nós temos isso, eu também tenho. Querer te agradar, também tenho esse problema. Querer dar uma de bonito para você. Não, sou bicho, mas aquele homem tal, sábio, tal, ungido, não sei. Irmão, essa é uma tentação recorrente. Não estou dizendo que a gente tem que abrir o coração para todo mundo também, que isso aí é imprudência. Não tem a ver com sinceridade, com transparência. Tem que ser transparente. Sim. O governador tem que ser transparente. Sim, o que ele deve fazer? Dar o código para você acessar. Isso é ser transparente? Tem um monte de coisa que não tem a ver com isso. Então, a gente, às vezes, tem essa questão na nossa vida. Tem coisas que você só fala com Deus. Só com Deus, com mais ninguém. Com mais ninguém. Por quê? Porque mais ninguém vai fazer nada. Não tem ninguém que vai fazer nada. A minha mulher pode morrer de hemorragia e não vai poder me ajudar. O senhor não confia nela? Confio. Por isso que eu casei com ela. Mas não quer dizer certas coisas. Então, nós precisamos pedir não aceitar. O problema é que a gente se acomoda num mau relacionamento com as pessoas, se acomoda, não é dizer para rachar, é para consertar, é para buscar a verdade, falar a verdade. Mas ter sabedoria para isso. Ter sabedoria como é que você abre o coração para uma pessoa. Como é que você fala para a sua mulher, tem que ter sabedoria para você falar para ela que você discorda de certas coisas. Você tem que ter sabedoria. Não pode chegar ali com o pé na lata. Não sei se é na lata, em algum lugar. Eu fico pensando quantos filhos de Deus têm sido vítimas do diabo, das suas artimanhas, porque suas bocas proferem mentirinhas que não fazem mal a ninguém. A palavra de Deus nos alerta contra a mentira de uma forma muito severa, muito severa. Esse assunto da mentira na Bíblia é contundente. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Que mentira? Da mentira. Seja ela qual for, seja ela de que dimensão e de consequência, porque consequência sempre tem. Ainda que o mentiroso não admita tal fato. Não tem nada de diabo nisso, não. A mentira tem uma afinidade com o engano. Quando a Bíblia diz sobre o diabo, lá, já foi preso o enganador, já foi aquele que ele já foi bloqueado, o mentiroso.
A mentira tem afinidade com tapiação, tapiar. Então, Ananias e Safira quiseram enganar, tapiar. Bobagem. Os apóstolos, a questão nem era com os apóstolos, era com Deus. Tentaram enganar os apóstolos, porém o coração que age assim é uma presa fácil de Satanás. Versículo 3. Por que Satanás fez isso na sua vida? Uma outra coisa que a gente deve ter cuidado no nosso relacionamento, que deve ser sincero com Deus, é um comportamento distorcido, acabei de dizer, sobre a onisciência de Deus. Alguns de nós ainda temos isso, a gente faz coisas que a gente acha que Deus não está vendo. A gente tem um relacionamento equivocado com a onisciência de Deus. Deus só é onisciente na igreja. Deus só está aqui. Ah, você veio, que bom. Ah, você não veio, ah, que bom. Não. Quantos de nós temos essa relação equivocada? Você já viu, né, um exemplo assim, muito contundente para mim é Davi. Quando ele trai, ele toma a esposa do... Como é o nome dele? Urias. Não é? E aí, quando ele é confrontado, ele fala, pequei contra Deus. Quantos de nós temos essa consciência da onisciência de Deus? Né? Que nos levará sempre a dizer, eu pequei contra Deus, eu pequei contra Deus, eu pequei contra Deus. E pequei contra a minha mulher, e pequei contra o meu sócio, e pequei contra o meu funcionário, e pequei contra o meu patrão, e pequei contra o meu filho, e pequei contra isso, mas sempre essa coisa, esse cuidado com Deus, é como se Deus não estivesse naquela parada, como se Deus não estivesse naquela jogada, como se Deus não tivesse visto, como se Deus não tivesse falado para você não fazer assim, como se o Espírito Santo não tivesse se constrangido para não mentir. Não é verdade? Então, pense nisso. Né? De vez em quando eu cito isso, eu nasci numa família católica, eu me prostrei diante de imagem, que não ouve, que não fala. É uma coisa meio estranha, no meu caso, né? Estava lá, aquela coisa muito superficial, muito... Está tudo certo, já paguei minhas contas, agora a minha vida é minha, não tem nada a ver comigo. Fica aí na igreja, ô estátua. Fica lá em casa. Mas, quando a gente se relaciona com Deus, não podemos perder que Deus Ele conhece os meus pensamentos, e agora? Conhece meus pensamentos. Aquelas coisas que a gente, de vez em quando, o seu pastor aqui brinca, né? E aí, irmão, tudo bem, miserável, desgraçado? Você está entendendo que a onisciência de Deus tem em você. É melhor não falar nada. É melhor se preparar, é melhor andar de um jeito. Há um tempo para as coisas, há um tempo para você chorar um pouco. Há um tempo para você ser tratado até chegar na outra pessoa. Não adianta você querer fazer isso assim. Dar uma de espiritual. Eu já vi gente dar uma de espiritual e estragar tudo. Viu, irmão? Eu quero falar com você aqui que aquela palavra que eu dei, você me perdoa, tá? Aí a pessoa, não, vira uma outra briga. Porque a pessoa estava fazendo aquilo, passa a atacar a pessoa que ela foi lá dizendo que estava perdoando. Não, porque você... Então não adiantou isso, nada. Não, mas a Bíblia diz... Sim, a Bíblia diz muitas coisas. E você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter o Espírito da Bíblia, você tem que ter a sabedoria da Bíblia, você tem que ter o Espírito Santo da Bíblia. Não é pegar a Bíblia só e atirar de qualquer forma, sem que seja verdade no seu coração, sem que seja verdade na sua vida. Então, nos falta essas coisas que Deus está vendo. Não adianta nada, adiantou nada. Adianta nada. Não, eu já perdoei meu irmão. Perdoou nada. Não perdoou. Não perdoou. Então, a gente esquece que Deus, a quem nós dirigimos as nossas orações, a quem nós fazemos o nosso clamor, que Ele tudo vê, que Ele tudo conhece. Talvez você tenha conversado com alguém, dizendo assim, olha, vamos deixar esse assunto entre nós só, tá? Ninguém vai saber. Deus, o Espírito Santo, sempre sabe. Talvez Ananias disse isso a Safira, né? Não precisa falar nada. Mas o Espírito Santo estava revelando para Pedro. Que surpresa para eles.
não é? Que surpresa para eles. Essa confrontação prática, direta, não tiveram nem voz para dizer, ei, não tiveram tempo de emendar uma justificativa, de fazer uma explicação. Caíram no mesmo pecado de Acã. Que pecado de Acã? Para tanta coisa. Que problema vai ter se eu ficar com uma barrinha? Que problema vai ter de eu ficar com esse terno aqui? É um terno bonito e famoso. Qual é o terno que você usa? Porque esse terno internacional. Não é? Que problema vai ter eu ficar com esse terninho aqui? Sei lá. O meu é da... Não vou fazer propaganda, não. Não é? Problema nenhum. É essa dinâmica. Né? Por que na sua tolice, por que o menino... Como é o nome dele? Operei a cabeça. Hã? Acã? Acã? Eu estou perguntando, você está me perguntando? Eu estou perguntando para você. Que roubou lá a joia que estava debaixo. Eu estou contando a história lá da invasão de Jericó. Acã. Eu não falei para você? Então, pensa comigo. Pensa nisso. Né? Como que essas coisas atuam na nossa vida. Mas se ele fosse absolutamente puro, ele ia pegar aquilo e ia trazer. Aí alguém fala assim, o que é isso aí, o menino? Não, eu estava sobrando lá, eu peguei, pai maluco, joga fora rápido. Mas foi isso que Acã fez? Não. O que Acã fez? Ele foi enterrar. Ele foi cavar. Para na hora que confronta, ele, desculpe qualquer coisa, eu não sabia. Filho, não dá. Agora eu estou com um programa predileto na televisão, que é a Polícia da Fronteira. Tem um programa subpolicial. Impressionante aquele programa. O cara chega, mas o que é isso? Começa a fazer um monte de pergunta. Né? Como é que o cara assim, olha, se o senhor tem alguma coisa, começa a falar. Vai ser menos problema. Do que a gente lá no seu carro, não é? Mas o Acã, coitadinho, tão puro, tão inocente. Terror. Ele sabia que estava fazendo algo que não era para fazer. Ele falhou no seu relacionamento com Deus de achar que Deus não estava vendo. Ele estava desdenhando da onisciência de Deus. Todos nós já fizemos isso, irmão. Todos nós já cometemos esse pecado, irmão. Até os nossos pensamentos. De vez em quando eu abro meu coração para você aqui para dizer o seguinte, eu dou graças a Deus por poder na minha vida. Às vezes eu estou pensando e o Espírito Santo me dá uma tapa na cabeça. Está doido. Já falei uma vez aqui que eu desejei o mal para uma pessoa. Falei, Senhor, podia cair um raio na cabeça dela. E aí veio aquela coisa do Espírito Santo na minha vida. Não falei, não abri minha boca, não falei para ninguém. Mas veio aquela coisa assim da indignidade daquele pensamento, eu sendo um crente. Você não podia pensar assim. Você não podia ter esse... E eu nem precisei pedir perdão para a pessoa. Porque eu não sabia de nada. Porque eu não fiz nada. Mas eu tive que pedir perdão a Deus. Pela indignidade. E eu dou graças a Deus que Deus, E eu dou graças a Deus que eu estou podendo ainda sacar, perceber, ser exortável. O problema de alguns de nós é que nós deixamos de ser exortáveis pelo Espírito Santo. Muito mais pelo pastor. Mas não estou falando do pastor, estou falando do Espírito Santo. Estou falando do Espírito Santo de Deus. Né? A gente deixa de ser exortável. A gente fecha os ouvidos para ele. Não, está tudo bem. Vamos embora, está tudo certo. Não está. E a gente segue para fazer o erro, tendo sido. Daí a gente vai chegar para Deus, não, mas eu não sabia. Está gravado. Está filmado.
Você já ligou para alguém ou já recebeu ligação? Essa ligação está sendo gravada para sua segurança? Já? O que eu penso nisso? Rapaz, toda a minha conversa com Deus está sendo gravada. Deus, Ele sabe tudo. Tudo aquilo que você falou, a minha oração está registrada, não está esquecida, não está abandonada. Deus é onisciente. Nós precisamos dessa fé. Nós não podemos cair nesse mesmo erro. Então, eu vou terminar essa palavra estimulando você a buscar a Deus, a viver a verdade. Eu sei que, espiritualmente falando, se você não está vivendo um relacionamento sério com Deus, eu sei que você é uma pessoa insatisfeita, com certeza. Você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa sem convicções que você... O assunto é abrir o coração para Deus. A solução é você confessar, é você dizer a verdade para o Senhor. Assim como no seu casamento, no seu relacionamento, a solução é você falar a verdade, irmão. A gente sempre está tentando acomodar, a gente sempre está tentando remendar. Não buscamos a cura. Porque dá muito trabalho, porque não sei o quê. Na verdade, a gente foge porque há muitas situações que a gente precisa se humilhar. E você precisa reconhecer, e eu preciso, e nós precisamos reconhecer que a gente é muito orgulhoso, às vezes, para se humilhar. Eu me alegrei e fiquei surpreso quando eu vi a declaração de um amigo, de um colega, de um pastor, dizendo para mim, ouvi um conselho meu, e disse assim: não, pastor, bispo, o senhor está certo, bispo. Meu problema é que eu sou muito orgulhoso. Fiquei surpreso positivamente. Caramba! E fomos para a oração. Vamos falar com Deus isso. Você tem que falar com Deus: Senhor, me ajuda, porque eu sou muito orgulhoso. Mas nós deixamos que o orgulho dite as normas. Você não faz, não é porque você não ama a sua esposa, não é porque você não ama, é porque você é muito orgulhoso. Você é muito orgulhoso. A gente diz tanta coisa que para confessar que nós somos orgulhosos, a gente vai botar em xeque tudo que disse antes, como não tendo sido a verdade. Por isso que a gente quer que o Espírito Santo faça. Por isso que a gente quer que Deus haja sem que você precise, chegar e dizer assim: eu pequei. Sempre lembro dessa frase do querido irmão que já faleceu, o pastor Jonatas Alves de Barros. As 3 palavras mais difíceis para o ser humano dizer: eu estou errado. Eu estou errado. Como que é difícil falar estou errado? Como é difícil você falar para sua mulher isso, né? Eu estou errado. Tem uma maneira mais suave de dizer, sabe a maneira mais suave? Sabe uma maneira menos dolorida de dizer eu estou errado? Você está certo. Você também está certo agora com a resposta. A maneira mais suave é você falar para a sua esposa: querida, você está certa. Mas acho que fica melhor, e ela vai ficar mais feliz de você falar: eu estou errado. Lá por dentro, ela vai estar no primeiro lugar do pódio com o outro. Mas a gente não fala o que resolve, o que cura. Então a gente fica ali acomodando, guardando, alimentando essas coisas no nosso coração. E fatalmente isso vai para o nosso relacionamento com Deus. Então nessa manhã, você está aqui na casa de Deus, você não está doente, você não está no hospital, você não está no leito de morte, você está na casa de Deus, oportunidade preciosa para você, movido pela palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, você abrir seu coração para Deus, você aproveitar esse tempo precioso para dizer: oh, Jesus, dá-me a tua graça. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e fale alguns minutos com Deus a respeito do seu relacionamento, o relacionamento que você tem tido com Deus, seu compromisso que você tem tido com o Senhor na sua vida. Fale com Deus, abre o seu coração para Ele. Se você tem falhado em alguma coisa, fale para Ele. Se você tem falhado, reconheça. Se há alguma mentira na sua vida, fale com Ele.
Abra o coração para Ele, se humilhe na presença de Deus. Deus não é homem, Deus não reage como as pessoas, os homens reagem, mesmo porque Deus sabe tudo da sua vida. Não vai ter uma situação, se alguém aqui nesta manhã disser, Senhor, eu tenho, a minha oração tem sido uma fraude, você acha que Deus vai ficar de boca aberta? Você acha que Deus não sabe? Será que Deus já não conhece? Claro que conhece. Mas você precisa falar, você precisa orar, você precisa gastar uns minutos, poucos minutos para ver como tem andado, qual a base do seu relacionamento com Deus, seu compromisso com Deus. Quantos porcentos de tudo que eu faço, de tudo que eu digo é mentira? Ananias e Safira fizeram a coisa que foi pedida. Ananias e Safira não ficaram com a maior parte, ficaram com a menor parte. Mas a palavra de Deus diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. O Teu Espírito, Ele não nos rejeita. A Tua palavra, ela não nos exclui. Não, Pai. Não, Pai. O Senhor nos chama a si, diz a Sua palavra. O Senhor nos atrai a si mesmo, com os Seus braços de amor, porque o Senhor quer ver na minha vida cumprida a Tua obra, a Tua promessa. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Minha paz vos dou. Quem sabe exatamente algumas coisas que têm roubado a sua paz no seu relacionamento até com Deus. Você está esquivado, você está de canto, você está de cabeça baixa, você não está na mesa ali, porque você se envergonha, porque você está debaixo de acusação. Deus não é o nosso acusador. Deus não é o nosso acusador. Deus, Ele nos chama e nos chama. Daqui a pouco, nós vamos ter um chamado novamente aqui para a mesa do Senhor. Para a mesa do Senhor. Domingo que vem já. A mesa do Senhor. Somos chamados a nos examinar. Para quê? Por quê? Para que aquele ato de fé não seja um ato falso na nossa vida. A Bíblia diz que isso é um grande problema, muitos que dormem por causa dessas coisas, estão inativos, improdutivos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique em oração. Enquanto isso, o nosso coral vai cantar. E deixa eu dar uma palavra sobre o coral, né? Nós temos um coral aqui na igreja há muitos anos. Tem pouco tempo, menos que a igreja coral. E aí, para alguns eventos, surgiu o grande coral. E agora nós estamos unindo, né? Então, nós não temos mais o grande coral e o coral. Agora nós só temos o mesmo de sempre, coral da Nova Vida de Caxias. Então, os dois corais agora são um coral apenas. Só dar essa palavra para você, que entendemos que era o certo a se fazer nessa questão. Mas vamos ouvir, os nossos irmãos vão se preparar, eles vão adorar a Deus, e depois a gente continua aqui com a minha palavra.